Hoje a gente vai falar um pouco de novo sobre Jesus, né? A gente vai compartilhar com vocês hoje algo que tem testificado durante as nossas semanas, sobre ouvir essa voz de Jesus, sobre se relacionar com Ele, né? E aí, se você, durante o que a gente for compartilhando, se vocês sentirem algo, alguma palavra que testifica, que confirma, ou se vocês lembrarem de algo que aconteceu na semana de vocês, né? Já manda aí, já escreve aí que, nossa, testificou isso, nossa, eu passei isso essa semana. Já vou abrir um textinho com vocês aqui, ó, para dar uma introdução legal. Um textinho muito conhecido, de Jesus com os discípulos. Para não contar a história toda, antes de eu ler, Jesus ele estava pregando na praia com os discípulos, e aí Jesus ele vai se retirar para orar e manda os discípulos entrar no barco e seguir adiante, que depois Jesus ia ao encontro, né? Aí em Mateus 14, 25 vai dizer assim, ó: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E a gente vai falar um pouco sobre esse textinho e sobre alguns outros, porque Pedro, ele era amigo, eles estavam começando nesse relacionamento com Jesus, e Pedro tinha acabado de deixar Jesus na margem da praia, e ele escuta a voz de Jesus, mas ele pergunta: Jesus, se és tu, manda eu ir, porque nem Pedro tinha certeza sobre isso. E papai tem testificado no nosso coração essa semana a seguinte coisa: quantas vezes a gente escuta a voz do Espírito, a gente escuta a voz do Senhor, mas muitas vezes não sabemos reconhecer essa voz, não conseguimos entender que essa voz é a voz do Espírito. E o grande interessante dessa passagem é que Pedro tinha estado com Jesus há poucas horas, há pouco momento, né? E Jesus vai ao encontro e ele pergunta: Jesus, se és tu, né? E quantas vezes eu e você, ou talvez nunca aconteceu com você, precisa de alguma resposta, precisa de alguma direção para alguma coisa, e aí você pede ajuda para Jesus, ou pede ajuda para sua cabeça, tentando encontrar uma solução em você mesmo, e aí vem uma solução, você fala assim: não, cara, eu acho que isso não vai dar certo, não, acho que não é assim, e vai fazer outra coisa, né? Não sei se acontece com você, cara, acontece direto comigo isso. Tô procurando um livro. Aí vem na minha cabeça assim: pô, o livro tá debaixo da sua bolsa, dentro do guarda-roupa. Aí você pensa assim: não, mano, debaixo do... acho que não, nada a ver, o livro tá lá. Você vai, procura em todo lugar e depois o livro tava lá. E é exatamente sobre isso, cara. Bastante. Né? E é sobre isso que o Espírito tem testificado nos nossos corações. Sobre essa voz que fala no nosso coração, nos dando uma direção, nos dando um caminho a ser seguido, e a gente não consegue estar apto a ouvir, ou estar sensível, não consegue discernir essa voz que nos fala a direção correta. Show. É isso aí, cara. Eu acredito que essa introdução, né, do que a gente vai tentar compartilhar com vocês hoje, que para deixar um pouco mais específico assim, né, e já ir partindo para um funil, que a nossa ideia é passar um entendimento claro, né, do que o Senhor falou conosco. Sim, cara. No fim, sempre nós ficamos nos questionando sobre se é a voz de Deus ou não, como que Deus fala, será que Deus fala comigo, né? Deus quer falar comigo, e muitas vezes a gente acha que não, só que na verdade é o contrário, né? Deus sempre quer e deseja estar falando conosco a todo momento, né? Então o que a gente quer na real hoje deixar um recado é que o Senhor fala, e tem um propósito o Senhor falar conosco, né? Sim, então cara, por isso sim, que Ele nunca vai ficar em silêncio, né? Mesmo que às vezes a gente fala, até ouve, né? Eu estou passando por um momento de dificuldade e Deus ficou em silêncio. Mas pelo contrário, cara, no momento do silêncio que o Senhor vai falar mais forte, né? Da dificuldade que o Senhor vai falar mais forte. Então, mas antes acho que da gente entrar,
A gente vai tocar um louvorzinho para você e nós aqui também começarmos, né, a entender o intuito e a direção que o Espírito Santo vai levar isso, né, levar Amém, essa cara. live, para que seja a voz dele falando hoje aqui, né, não o que a gente acha que deve ser falado, o que a gente acha legal, que vai dar certo, o que a pessoa vai entender. Sim. É a voz dele que nós devemos ouvir, né, cara, não a nossa. Então, a gente vai tocar um louvorzinho do Alessandrinho, que já é cristianzão nosso, né, velho? Ah, padrão. Esquece. Assim, cara. Não precisa. Amém. Meu doente no jardim, sua humildade como jardim ruim, seu feliz tudo que tenho, em troca de um amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. Um amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Thank you, Jesus! Essa é a voz do Senhor, né, velho? Yeshua. Yeshua é a voz do Senhor. Bom, senão vai ficar... Agora, não, já deu vontade de tocar, mas vamos lá. Vamos lá.
Vamos abrir então para dar sequência, João 10, 27, que é a partir daqui, né, essa passagem que o Marcinho leu, para mostrar que como nós podemos estar tão próximos e ainda assim não reconhecer, deixar o nosso coração duro para a voz do Senhor, né, mano? Muitas vezes o fato de nós estarmos próximos não quer dizer que nós estamos dispostos a ouvir. Sim. Né? E baseado nessa história, a gente vai entrar em João 10, 27 e lá fala assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E só isso, mas já é muita coisa, né, velho? É curtinho, mas é muita coisa isso. Né? O que eu acredito que Jesus está tentando mostrar pra gente aqui nessa passagem. Jesus nos conhece. Sim. Né, cara? Ele sabe quem nós somos, realmente, em nosso íntimo. Só que ele está a todo instante falando conosco. E a gente tem que estar disposto a ouvir para conhecê-lo, né? Discernir essa voz que está nos chamando. Né, mano? Você quer? Sim. Continuar agora? Deus tem testificado muito nas nossas vidas e eu me questionei muito essa semana, do tipo, pai, o Senhor tem falado comigo? Né? Que momento o Senhor tem falado comigo? E aí, cara, lendo, né, e buscando no Senhor isso, essa passagem que o Douglinhas leu, cara, testificou demais, porque Jesus vai dizer que a gente conhece a voz do nosso pastor, né? E eu falei assim, cara, quantas vezes na minha vida, na minha caminhada, eu achei que estava ouvindo a voz do Senhor e essa voz não era do Senhor, essa voz era uma voz da minha mente, porque eu queria tanto algo, eu queria tanto aquilo, que eu fazia aquilo no meu inconsciente se tornar uma realidade para mim, e isso me dava legalidade para pecar. Porque falava assim, não, cara, né, tá vindo na minha mente, não tem problema. E aí, conversando com o Douglinho aqui, eu quero perguntar para vocês algo que a gente se perguntou agora. Como a gente vai ter certeza se Jesus está falando conosco? Ou que Jesus, foi Ele quem disse aquilo que você precisava ouvir, né? E algo que testifica muito no meu coração é que Deus, Ele traz junto com ele, eu acredito que está muito ligado a isso. Ele traz junto com a sua palavra a paz. Jesus disse que ele deu a paz, mas não deu como o mundo dá. Ele deu uma paz que é só dele, cara. Ninguém pode dar a paz de Jesus se não for Jesus. Não tem dinheiro, remédio, droga, nada, cara, nada. Nada tem a capacidade de entregar a paz que Jesus dá. E aí, pensando nisso, como eu testifico se isso vem do Espírito? Se há paz no meu espírito, se quando eu escuto a voz do Senhor, ela automaticamente me traz uma paz, e eu vou fazer algo, eu começo a fazer aquilo, e eu não fica tipo, será? Mas e aquilo? Não fica aquilo, porque eu testificou e trouxe paz no meu coração. Mas aí o Douglas perguntou assim pra mim, mas e se ficar essa questão na sua cabeça? E se ficar outros questionamentos? E aí? Aí o Douglas mandou pra mim assim, o que a pessoa deve fazer? Ela testificou do Espírito, mas ele não tem paz. O que ela faz? Ela vai, chama um irmão que tá caminhando com o Senhor também, ou que ela acha que tá mais próxima, né? E testifica, e conta esse pedido para a pessoa e vê se testifica. Porque o Espírito testifica do Espírito. Então ele fala, traz paz. Se não sentir paz, abro para o meu irmão para ver se testifica. E às vezes o entendimento daquele é diferente do meu e me traz realmente a voz do Espírito para a minha vida. Sim, show, mano. Eu acredito que assim, muitas vezes o ouvir a voz do Senhor se torna uma dificuldade porque nós queremos ouvir somente o que vai nos trazer, como que eu posso dizer, alegria, vamos dizer assim, o que vai satisfazer os meus desejos. Sim. É como se eu chegasse, vamos supor, vou dar um exemplo, é como se o Theo chegasse para mim, né, e pedisse um presente. Só que ele já chega pedindo, só querendo ouvir o sim.
Se vamos me colocar no lugar do Senhor na vida dele, eu falo não, não é a voz do Senhor. Porque tomou uma resposta diferente do que queria. E tá com aquela assim, não, Deus não entristece seu filho. Pelo contrário, até num livro que eu li, o cara fala assim, você quer criar um filho? Fale não. Você quer criar um monstro? Fale sim. Cara, então assim, cara, a voz do Senhor nem sempre vai falar o que nós queremos e achamos que devemos ouvir. Só que esse é o primeiro ponto. Nós vamos começar, quando nós abrimos o nosso coração, que eu acredito que esse é o ponto de partida, né? Deus não resiste, Salmo 51, Deus não resiste a um coração arrependido. É irresistível para Deus um coração em Jesus, velho. Então se é irresistível para Deus, eu vou pedir uma vida na praia. Não. Se é irresistível para Deus, eu vou pedir Ele mesmo. Eu vou falar, Deus, me dá mais de Ti em mim, para que eu seja mais de Ti para os outros. Sim. E aí a voz vai começando a ficar clara, vai ficando mais próxima, vai ficando mais entendível, mais audível. Eu vou começando a entender algumas coisas que eu não entendia. Só que eu, né, particularmente, quando realmente o Senhor está falando comigo, eu percebo que eu tenho que corrigir muita coisa na minha vida. Nossa. Um ponto, quando eu sei que o Senhor está falando comigo, quando Ele trata comigo, quando Ele fala, Dobrão, beleza, cara, você tá aí achando que tá, mas e aquilo lá? Da sua vida. Da minha vida. Beleza, eu tô contigo, você aceitou Jesus, eu tô morando com você. E se não aceitou? Aceita agora que eu sempre te ouvi. Esse é um outro ponto. Nossa. Deus sempre fala. Deus sempre fala. É nós que não ouvimos. Mano, o Douglão soltou algo pra mim que, tipo, ardeu no coração muito forte. Eu quero que isso arda também no coração de vocês. Muitas vezes, quando a gente se sente pecador ou se sente distante de Jesus, a gente acha que Ele não fala com a gente, ou que a gente não vai conseguir ouvir essa voz. Mas é quando a gente se sente assim, quando a gente tá pecando, a gente reconhece isso, quando a gente se sente longe dele, é aí que a voz grita mais alto para falar conosco. E as pessoas entendem o contrário. Elas acham que quando você está pecando, o Espírito parou de falar comigo. Cara, é aí que ela grita mais, é aí que ela quer mais por você. Porque o Jesus, você tacou agora para mim, Jesus ele veio para os doentes. O médico veio para os doentes, não para os sãos. E isso queimou demais no meu coração. Quantas vezes eu peco, eu falho durante a semana e eu sinto, nossa, Deus está mais distante, Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz. Na verdade, tá gritando mais. Tá falando, ei filho, vamos orar, tô aqui. Mano. Um ponto interessante, pessoal, que acontece, eu acredito que eu não sou um ET, eu sou um humano. Então eu acredito que isso deva acontecer com todos. Baseado no que o Marcinho falou, a primeira coisa que vem na nossa mente, quando nós erramos, ou às vezes nem erramos, às vezes a gente pensa assim, tô frio. Pelo fato de estar frio, nem a gente tá pensando que tá errando. A gente fica, nossa, tô frio, não é? Eu entendo. Mas o grito da voz do Senhor, o grito de Jesus para nós, não é um grito de acusação, de apontamento de dedo. Você tá frio! Você tá pecando! Você tá pecando! Você merece o inferno! Né? Não, o grito do Senhor é um grito de salvação. É um grito de quando nós precisamos, é aí que essa voz se faz mais presente. Não quer dizer que antes ela não estava. Exatamente. Esse é o ponto. O fato de nós não estarmos ouvindo não quer dizer que ele não está falando. Exatamente. Esse é o pego. Porque às vezes nós tornamos Deus mudo. E tacamos a culpa nele por ele estar mudo. Mas quem apertou o botãozinho do mute foi nós. E transfere essa responsabilidade para ele. Então acho que um ponto chave é nós entendermos que existe uma voz clamando a todo segundo que nós precisamos nos arrepender e entender que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e Ele deseja estar dentro de nós, nos dando um propósito de vida. Maior do que qualquer coisa. E tem um ponto
que eu acho também importante, a gente anotou aqui, Deus fala em tudo e com todos. Ah, mas Deus fala em tudo e com todos. Ah, mas onde está a chave disso? Na pessoa querer ouvir. Porque aí, você quer ler o Tiaguinho 4,6 para dar um norte, que é aquele que você separou? O Tiaguinho 4,6, porque daí eu acho que vale a pena não falar, ó, 4,6. Será que é esse? 4,5, né? Ou não? Marquei errado. Do coração contrito lá. Ah, mandei no grupinho lá. Você mandou no grupinho, então deixa eu pegar aqui. Tá lá em cima, né? Aí, ó. Você que mandou, você que lê. Ó, antes, né, Tiago tá falando com os irmãos, né? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos corações duros e dá graça aos corações sensíveis, humildes, dispostos a ouvi-lo. Então, eu acho que esse resume o quê? A nossa responsabilidade de entender que a voz do Senhor fala desde Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e Deus foi falando, e as coisas foram formando. Então tudo é feito pela voz. Sim, e aí vem João e fala que Jesus era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Então a palavra, a voz, o som de Deus virou vida, virou homem. Cara. Então, velho, o que nós temos que entender aqui? Se a gente quer entender Jesus como nosso Salvador, a primeira coisa é, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E depois disso, Ele quer falar comigo, eu tenho que ouvir. Sim. Você quer pontuar? Senão eu já vou indo pro... Não, já vai, já que eu já ia tacar a do final já. Tá, não. Aí, eu acredito que a gente não pode esquecer as formas como Deus fala. Sim. Porque saber que Deus fala, então, beleza, a gente sabe que Ele fala. Ele fala através das árvores, se a gente quiser ouvir. Ele fala através dos animais, se a gente quiser ouvir. Mas o principal, Ele fala através da sua palavra, Jesus, vida. Só de ouvir Jesus já deve causar um constrangimento no nosso coração. Segundo, Ele fala através da Bíblia, letra, lida. Se a gente lê, nós vamos encontrar o Senhor ali falando. Todos os dias, todas as horas. E pessoas. Outras vidas em Cristo Jesus devem falar conosco. Precisam falar conosco. Se a gente muitas vezes está tendo dificuldade sozinho em ouvir a voz do Espírito e viver o Espírito Santo ali diariamente. Se a gente está lendo a palavra de Deus e está tendo dificuldade em ter entendimento, existem pessoas que já passaram por esse processo que pode chegar e falar, é por aqui, amigão. Só que aí a gente vai voltar naquele ponto, né, velho? Muitas vezes nós não vai ouvir o que nós quer ouvir. Muitas vezes nós vamos ouvir, e eu acredito que é 99,9% das vezes nós vamos ouvir que assim, não era bem assim que você estava pensando. É desse jeito. Ah, mas é desse jeito. A palavra fala assim. Jesus fala dessa forma. O caráter de uma pessoa que vive Jesus é arrependimento. Ah, mas o fulano, não sei o que, comprou e não pagou. E o fulano. O caráter de uma pessoa de Jesus é amar. Sim, cara. O caráter de uma pessoa que ouve a Cristo é sujeição, é arrependimento, é domínio próprio, é paz, é longanimidade, benignidade, mansidade. E lá vai. Aí você escolhe onde você. Só que quem está disposto a ouvir isso, cara, a primeira palavra acho que é renúncia. Né? É renunciar a quem nós somos, deixarmos de sermos soberbo, que a nossa natureza é soberba. Cara, todo mundo, eu sou. Nossa natureza é querer conquistar, ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter o melhor emprego. Eu tava falando com o Denner essa semana, a gente tava conversando no privado, ele tava falando isso, sobre a gente às vezes quer sair pra uma comunhão, pra algum rolê, e a gente não tem dinheiro para comprar uma carne para levar. E a gente não vai porque a gente não tá levando nada. E aí, tipo assim, dentro da gente fica assim, se eu for sem nada, velho, nossa, a negada vai ver, mano. Nossa, eu não trouxe, eu não levei e tal. Cara,
A gente deixa de comunhar com o Espírito através das pessoas, de ser amado, de ser perdoado, porque a gente se sente no dever de que a gente tem que levar. Não, porque eu sou homem, eu trabalho. Cara, meu Deus do céu. Só que aí entra um ponto, acho que é o Espírito, quando você estava falando isso, testificou isso dentro de mim, eu acho que é importante a gente pontuar. Pessoal, não é da noite pro dia que a gente vai começar a acordar que nem Samuel, né? Samuel! Nossa, alguém tá falando comigo. Só que tem um lance interessante nessa passagem de Samuel, Deus, e ele correndo pro quarto do profeta. Quem era responsável pela vida dele era o profeta. Então quando ele ouve a voz, ele corre para o quarto do profeta. Nós sempre vamos correr para a pessoa que nós achamos que é o nosso responsável. Quando nós achamos que nós somos responsáveis de nós mesmos, pessoal, ferrou, velho. Porque nós vai se matar. Aí fica um adendo aí. Se você não corre pra ninguém também, pior. Cuidado. Não, esse que é o problema. Cuidado. Deus, não vamos nem entrar em Deus. Eu imagino que eu tenho que fazer isso. E vou e faço. E beleza. E tudo bem. Pode ser que não dê nada, pode ser que dê. Mas nós estamos falando aqui sobre um propósito de vida, que é compartilhar acertos e erros com outras pessoas. Sim, cara. Só que a nossa vida tem que ajudar outras pessoas a não errar também, né? Só que um ponto interessante nesse processo que eu comentei, que não é da noite para o dia, é que muitas vezes nós fomos criados em uma cultura de ouvirmos a nós mesmos. Para não ficar confuso, o que eu quero dizer? É isso que você falou. O homem tem que ter o seu próprio sustento e não pode depender de outro. Isso é dignidade, isso deve acontecer. Só que isso não deve atrapalhar a humildade de reconhecer que outro irmão pode me ajudar, de que outra pessoa, que eu posso precisar de uma ajuda sua um dia. O fato de eu ser soberano na minha vida não quer dizer que eu vou ser soberbo. E Deus fala, pessoal, quando eu tenho que ir num lugar e muitas vezes eu não estou querendo ir por causa das minhas culturas, o Espírito Santo vai falar, vai. E aí eu fico, nossa, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E o Espírito vai falar, vai. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Vai, migão. Para de ser teimoso. Então aí está outro ponto. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor porque nós somos teimosos. Não sei se esse é o teimosos, não sei se tem acento, se não tem. Depois a Fernanda corrige nós nos comentários. Tem alguma coisa para falar, mano? Eu acho que é interessante a gente falar que o Senhor, a voz do Senhor vem pelo Espírito, leitura da palavra, fé em Cristo Jesus. Tem fé em Cristo Jesus, Jesus fala em todas as coisas e na comunhão com os irmãos, com as pessoas. As pessoas falam. E acho que um ponto importante, nossa referência sempre é nossa liderança, nosso pastorado, né? A pessoa que nos lidera, que está ali, né? Vivendo dia a dia conosco. Mas tem pessoas que às vezes nem caminham conosco e nem frequentam uma igreja, mas nos ensinam muitas coisas também, viu, pessoal? Sim. A gente não pode ignorar que todas as pessoas podem colaborar com a nossa vida, assim como nós podemos colaborar com a vida de todos. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque senão, Marcinho, nós só ajuda os filhos de Deus. Nós temos que ajudar a todos, inclusive os que são filhos. E da mesma forma o contrário, tem pessoas que têm histórias de vida que vai poder ajudar a gente. E nós vamos ajudar ela a encontrar uma verdadeira história de vida que é Cristo Jesus. É verdade. Né? Então, beleza, mandei. Galera, bom, pra finalizar, Douglinha, fazer uma oração final aí. Você faz o toque. Pode ser, então fechou. Queria testificar no coração de vocês, né, que o Espírito, mano, Apocalipse 3:20 vai dizer que o Espírito Santo, que Jesus, ele está à porta do nosso coração batendo. Todos os dias, cara, todos os dias. E ele fala que ele espera de nós, de todos nós, abrir essa porta. E essa voz que a gente está falando hoje, que talvez é difícil para alguns ouvir, basta você fechar o seu olho, se você quiser, se você achar que isso é importante para você, e dizer, Jesus pode entrar, a casa é sua, faz morada em mim.
E o intuito dessa passagem de Apocalipse 3:20, Jesus vai falar que ele bate na porta e ele quer entrar e ceiar com ele. E espera que você ceie também. E aí aquela questão que eu já falei com vocês, quem janta com você na sua casa? Né? Quem se alimenta com você? A sua família. E Jesus ele quer esse relacionamento com você. Só se relacionando que você vai conseguir ter uma facilidade maior, um coração humilde para ouvir a voz do Espírito e saber que é Ele, e isso testificar com uma paz muito grande no seu coração. Amém? Então, que isso, cara, possa queimar no coração de vocês como está queimando no meu, né? Jesus, ele não veio para te condenar, a voz não está gritando para acusar a sua vida, ela está gritando por amor, ela está gritando por filho, deixa eu te dar um abraço, filho, eis-me aqui, vem para mim, tô pertinho, cara, fala que sim, me deixa entrar nessa casa sua, amém? E aí, se você quiser fechar o seu olho, se você quiser, sei lá, ficar de olho aberto e levantar, fique à vontade, né? Mas só peço que você pense em Jesus e deixe o Espírito, né, tocar no seu coração neste momento. Papai, eu quero lhe agradecer primeiramente por essa rica oportunidade, Jesus, de falar do teu amor e sentir o amor das pessoas que estão do outro lado, papai. Sei que muitas casas, muitos lares e muitas famílias estão sendo alcançadas por esse amor gigante do Senhor, papai. E o Senhor não vem trazer acusação, o Senhor não vem trazer culpa e nem peso sobre elas. O Senhor vem dizer que os ama, o Senhor vem dizer que está pronto para alcançá-las neste momento, como o Senhor está nos alcançando agora, papai. Então, Jesus, que hoje a gente possa ouvir essa voz do Espírito para os nossos corações e que possamos abrir essa porta e que o Senhor venha fazer morada hoje, papai. Porque é aquele que escuta a sua voz e caminha contigo, papai, anda sobre o mar. Aquele que vai ao teu encontro, papai, vive o sobrenatural, o impossível, papai. O natural é palpável, Jesus, é limitado para as nossas vidas, mas o sobrenatural é só indo ao teu encontro, papai. Então nesta noite queremos ir ao teu encontro, queremos nos relacionarmos contigo em verdade, em sinceridade, papai. Então que em nome de Jesus, papai, o teu Espírito alcance essas vidas, alcance esses lares como o Senhor está nos alcançando, papai. Promove cura, promove libertação, Jesus. Talvez tenha pessoas agora que estão precisando, Pai, sentir essa paz do Teu Espírito, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, aquilo que foi conquistado na cruz, aquilo que foi gritado, Pai, está consumado, Pai, possa ser testificado nessas vidas agora. Que haja paz, eu profetizo cura, Deus. Profetizo harmonia sobre os lares, sobre as famílias, em nome de Jesus. E que o Senhor possa habitar lá por longos e longos dias, em nome de Jesus. Recebe esse amor. Nós te amamos como igreja. Se precisar, cara, chama o Dobrinha, chama o Delilão, chama eu. Estamos aqui para servir a vida de vocês. Chama! Cara, Deus abençoe vocês, mano. Tamo junto aí. É isso, Dougão? Acho que é isso, velho. Recado, é isso que a gente queria passar. Deus fala. É nós que não ouvimos, né? Não, Deus sempre fala, sempre falou e vai continuar falando, porque Ele é a voz, né? Então, obrigado aí por ter acompanhado. Sabadão que vem tem mais, durante a semana tem o Pastorzão todos os dias aí, 8 horas? 7h30, 8 horas, né? Manhã, Cultura Família, 7h30, não perca. E, ó, tá escutando a voz aí que passou, tá? Bom, então amém, tamo junto, galera. Deus abençoe vocês. É nóis e agora vai bater. É nóis. Bora comer. Fomos!